final das contas, nós constatamos que 90% das organizações do grupo de controle, ou seja, que não fizeram o curso, diziam que praticavam avaliação econômica, enquanto 80% das organizações que fizeram o curso declararam que praticavam avaliação econômica. Ou seja, o impacto no final das contas, comparando os dois grupos, era negativo, ou seja, tínhamos menos práticas de avaliação declaradas entre as organizações que fizeram o nosso curso. Agora, esse resultado negativo, aparentemente, a princípio, ele poderia ser muito mal interpretado, no sentido de que o curso poderia ser interpretado como algo inútil ou algo que até prejudica a prática de avaliação. Nós fizemos uma reflexão muito grande sobre o que estaria por trás desses resultados. E um primeiro entendimento que nós chegamos é que, muito provavelmente, esse resultado estaria associado, na verdade, a uma diferença de conhecimento sobre o assunto dos dois públicos. Ou seja, na medida em que as organizações que passam pelo curso da Fundação entendem mais o que é uma avaliação econômica, o que se precisa ter para realizar uma avaliação econômica, elas têm mais consciência de que aquilo que elas praticam não é avaliação econômica. Ao contrário de organizações que não tiveram acesso a esse mesmo conhecimento. Por outro lado, a nossa avaliação de retorno econômico, ou seja, a nossa avaliação sobre a disposição a pagar, mostrou que as organizações que fizeram o curso dão um valor muito significativo para o curso, tá? Ou seja, um valor muito próximo até do custo médio do curso. O que isso significa? Se o curso fosse oferecido no mercado, ele daria um retorno positivo para quem o oferecesse, tá? Dito de outra forma, isso quer dizer que as organizações que recebem esse curso valorizam ele o suficiente para que ele seja pago, se ele fosse pago, tá? Isso abriu para a gente uma nova frente de que, de fato, apesar da gente não influenciar, apesar do curso não influenciar a mudança de prática, ele de alguma forma era muito valorizado pelas organizações, tá? Ou seja, a gente teria que então investigar o que estava por trás dessa valorização, apesar da não mudança de prática. Essa avaliação específica do curso de avaliação, ela tinha um limitador que a gente tinha consciência desde o início, que é a dificuldade em você medir mudanças de prática nas organizações. Mesmo considerando esse limitador, a gente chegou a um resultado negativo, tá? Que a gente interpretou como uma diferença, na verdade, de conceito entre as organizações que passaram pelo curso e as que não passaram. Mas aí vem um outro limitador, que é um limitador geral das avaliações econômicas, tá? As avaliações econômicas, elas conseguem dar uma resposta muito clara, muito objetiva sobre o que o projeto está causando. Então, nesse nosso caso, ele não estava causando mudança de prática, mas ela se limita a esse tipo de resposta. Para a gente entender um pouco mais o que está por trás do que a avaliação econômica mostra, a gente precisa adotar outros tipos de metodologia. Quando a gente decidiu avaliar o curso de avaliação, a gente tinha diferentes questões de diferentes naturezas. Então a gente entendia que era importante usar uma complementaridade de métodos, tanto qualitativo como quantitativo. Então a gente realizou uma avaliação qualitativa, a gente fez entrevistas em profundidade com alunos que passaram pelo curso e com alunos que não passaram pelo curso. Então a avaliação quantitativa, ela deu um impacto negativo, o nosso resultado foi negativo. E a gente não conseguia entender o porquê do resultado negativo. Então, por isso que a gente utilizou a avaliação qualitativa. Os resultados que a avaliação qualitativa trouxeram para a gente é que os alunos eles tinham dificuldade de implementar a metodologia de avaliação, eles não conseguiam aplicar sozinhos e que não existia um apoio institucional que reconhecia a importância da avaliação dentro do contexto da organização. E, por fim, a avaliação qualitativa também mostrou que os alunos tinham uma sobrecarga de trabalho, os alunos são gestores, e a gestão do projeto já demandava tempo suficiente que os gestores não tinham para poder se dedicar a um processo de avaliação. É só após essa segunda etapa, depois dos porquês, é que a gente consegue voltar para a nossa prancheta e redesenhar o nosso projeto.